O Lab Desafio 8x1 é um projeto da Associação Vida.com com realização pelo PROAC que vai selecionar os melhores roteiros de Jundiaí e região e transformá-los em filmes. As inscrições estão abertas e serão 4 fases de seleção, sendo que a primeira vai até o dia 21 de fevereiro. O link está no nosso site, claro, www.vida.com.org.br. Agora, eu sei que vocês querem saber como funciona o projeto. E, bem, o projeto ele é dividido em 4 pilares. No primeiro pilar, será feita a seleção dos melhores conteúdos para a produção. O segundo pilar é um pilar de capacitação, em que 8 workshops serão realizados das mais diferentes áreas de produção audiovisual. O terceiro pilar é o de apoio técnico e consultoria, o que, além de sanar dúvidas, realizará uma avaliação e terá o fornecimento de equipamentos para a gravação de seus filmes. O quarto pilar é o de financiamento, que se divide em 2 partes. Os custos globais são absorvidos diretamente pela instituição e para gastos imediatos referente a cada produção será destinada uma verba de R$ 4.000 para ajuda de custo com despesas dos membros da equipe e principais atores, além de gastos referente à produção. Podem participar todos os residentes de Jundiaí e região, sendo Várzea Paulista, Louveira, Campo Limpo Paulista, Itupeva, Cabreúva, Jarinu e, claro, Jundiaí. E voltando ao segundo pilar, estamos aqui hoje com o primeiro workshop. Como disse, serão 8 de diferentes áreas do audiovisual, que acontecerão todos os sábados, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. E hoje vamos começar falando de direção de fotografia. Estamos com Orlando Magalhães. Com 43 anos de profissão e cursos de formação técnico em cinema na Áustria, na Alemanha e Itália, o Orlando hoje atua no mercado de cinema digital e produções videográficas de entretenimento e cenários de jornalismo para a TV como diretor de fotografia. Ele também é instrutor de cursos técnicos e consultor de novos projetos dos estúdios EAD. Participou de vários filmes publicitários, curtas-metragens, longas-metragens. Então, se vocês tiverem dúvidas sobre direção de fotografia e fotografia em geral, manda pra gente que o Orlando vai responder todas as nossas dúvidas. A primeira dúvida, Orlando. O que é necessário para ser um diretor de fotografia? Além de muitas coisas, eu acho primordial que o diretor de fotografia ele saiba ver. Né? Então, ele tem que educar os olhos e saber ver. Né? Além de tudo isso, claro, ele precisa de uma formação técnica e artística. Tá? Acho que sem a formação, não digo nem formação, assim, tipo de ser doutorado e tal. Não, eu digo ter uma informação, vamos dizer assim, né? Vamos trocar a palavra formação por informação artística. É muito comum hoje é muito comum hoje você ver grandes filmes com uma influência plástica de grandes pintores, principalmente da Renascença. Tá? Eu não lembro qual era a pintura que eles fizeram, mas é muito legal como eles fazem essa referência mesmo, sabe? Às vezes não é uma cópia, às vezes pode até ser uma cópia, mas tem essa semelhança, mas tem essa unicidade, é único da forma dele os filmes, né? Sim, não, mas eu acredito, eu pelo menos como diretor de fotografia, eu faço a cópia. Eu acho que não há nada de errado de copiar grandes artistas. Sim. Né? E eu gosto da pessoa, de repente, falar assim, nossa, cara, você copiou, sei lá, Caravaggio, entendeu? Né? Eu fico contente, porque eu percebo que eu consegui o meu alvo, né? Entendeu? Então, eu acho que é importante, além de ver, saber ver, isso é muito importante, né? Saber distinguir as diferenças da hora do dia, até mesmo da luz, até mesmo do rosto de uma pessoa. A luz que existe incidente em cima de um rosto de uma pessoa pode não ser igual para outra pessoa, entendeu? Né? Então, precisa saber ver, em primeiro lugar. Porque sabendo ver, ele também vai distinguir os movimentos artísticos, né? Do Renascença, Iluminismo, Pós-Moderno e assim sucessivamente, entendeu? E quando você fala de ter um olhar artístico, você diz em que sentido? Como? Ó, vamos lá. Eu estou fazendo um filme de época, ok? E esse filme de época é de 1600, por exemplo. Então, se eu utilizar do movimento artístico que retrata a história, eu vou estar no ápice, dentro do meu conceito artístico. Né? Ou seja, tudo aquilo que você vai ver dentro do meu filme está retratado em telas
entendeu? Sim. Então vai ficar muito mais fácil você compreender a linguagem do filme do que se fosse um outro tipo de luz. Eu lembro, logo que veio o advento do HD, depois da película, uma emissora de TV aí fez uma novela, regravou uma novela, que é escrava, acho que se a moça ou escravizada, não sei muito bem. E que foi a primeira vez que eu vi uma luz de novela feita como cinema. Né? Ou seja, a luz era toda um pouco mais baixa, exatamente porque os candelabros ficavam na parede, não no teto. Ai, que legal. Entendeu? Então a incidência da luz era num ângulo mais fechado do que o normal. Que era exatamente para retratar a iluminação como era naquela época. Entendeu? Sim, que legal. A diferença que você acha dessa transição da película para o HD? Tem bastante diferença. A gente vem se adaptando a essa crescente onda de eletrônicos, né? Mas a película, como é que eu vou te explicar isso? Existe uma curvatura de histograma, tá? Que é o gama, que são as cores. Né? A gente chama isso de dynamic range. Acontece que o cinema ele tem uma curvatura muito mais alta, a película, do que qualquer outro tipo de sensor. E essa curvatura da película é a que mais se aproxima ao olho humano. Por isso que os filmes em preto e branco eram tão... Dava para perceber bem as nuances, né? A direção artística de um filme preto e branco é uma coisa que as pessoas não têm a mínima ideia de quanto complicado é. Vamos lá, você tem o verde e você tem o azul e o vermelho, o RGB. Se você transformar isso em preto e branco, vai o mesmo cinza. Sério? É o mesmo cinza. Tá? Então, numa direção de arte de um cenário, num filme preto e branco, você vai falar, nossa, que coisa mais brega. Uma cortina laranja, o cara está com paletó azul com calça amarela, por causa dos tons de cinzas que vão se harmonizar. Uma vez eu me perguntei por que o cinema era a sétima arte. Né? Porque ela veio por último? Não. É porque as outras 6 estão contidas nela. Quais as responsabilidades de um diretor de fotografia? Caramba, são muitas, hein? São muitas. Porque quando você fala responsabilidade, começa quando você aceita o filme. Então, quando você aceita um filme, subentende-se que você vai lá no Google e vai pesquisar. Entendeu? Que tipo de luz você vai fazer, caramba, tal. Eu fiz um filme simples lá com um grande amigo que eu tenho lá em Araxá. Ele tem uma produtora e eu fiz um filme que foi baseado no desenho do Mr. Magoo. Que legal. Que foi um chroma key que a gente fez. Que ficou legal, cara. Ficou um filme bem legal, entendeu? E ele foi todo baseado, o cenário desenhado, desenho mesmo, cartoon. Tudo em cima de Mr. Magoo. Agora, por quê? Porque eu fui lá pesquisar, né? Então, a sua responsabilidade começa quando você aceita o filme. Participar de reuniões de briefing, sabe? Discutir parte técnica com a produção, dar condições dela arrumar o melhor para você com o menor custo possível. Você entendeu? E dentro dessas responsabilidades, por exemplo, a parte técnica, a partir do momento que você recebe o roteiro, seja da peça publicitária ou do curta-longa, o que você faz, além da pesquisa e dessas reuniões? Por exemplo, o storyboard. O storyboard, eu nunca sei quem faz, se é o diretor de fotografia ou o diretor geral? Normalmente o diretor de cena, né, o diretor geral, junto com a pessoa que criou o filme, entendeu? É baseado em cima da criação. Sim. Nas nossas perguntas online, nós temos o Kaique Baradel e a Kailane Santos. Nós temos perguntas online? A gente tem aqui uma da Rubia Guedes. Ela perguntou qual que é o erro mais comum de um diretor de fotografia cometer. Cobrar pouco. Não, o erro mais comum de um diretor de fotografia é, às vezes, acreditar que aquilo é o melhor que ele pode fazer. Então, antes da câmera sair do lugar e ir para outro lugar, a gente vai lá, assiste take a take, buscando erro, procurando pelo em ovo. Entendeu? Tá?
Tá perfeita a cena, não tem nada. Tá perfeito? Tem certeza? Não, vamos assistir de novo. Assiste de novo. Não, tá perfeita. Tá bom, agora pode tirar o tripé do lugar e vamos para a próxima cena. Agora, isso faz demorar. Você vai perder pelo menos, sei lá, meia hora para rever todas as cenas antes de tirar o tripé do lugar, antes de desmontar a luz ou coisa parecida, entendeu? Sim. Então, quando você não faz isso, certamente você vai encontrar surpresas na pós. Aí você vai ter que fazer o quê? Remendo. Remendo nunca fica legal. Nunca, nunca. Entendeu? Por mais que você seja um artista, remendo sempre será remendo. Tá? E o que fazer, vamos supor que não tem tempo, não tem esse tempo. Por exemplo, o pessoal do Desafio 8 vai ter uma semana para fazer os filmes deles. Como atingir esse nível de qualidade em uma semana? Só que são curtas-metragens, no Olha, caso. eu falo que, assim, para você adquirir tempo dentro de uma produção, significa que você precisa ter planejamento. Se você não tem planejamento, você não vai ter tempo para nada. É simples. Sim. Planejamento. Ou você aceita o filme ou não aceita o filme. Você faz o teu planejamento. Dá para fazer esse filme em X diárias? Não, não dá. Então não aceite, porque vai ser um tiro no pé. Entendi. Sim, a Vitória, ela entrou mais na questão da luz. Tanto a parte da qual a importância dos 3 pontos de luz quando eles são usados e o porquê que a gente usa aquela luz de fundo. O backlight, ou a luz back, é aquela luz que fica lá no fundo, normalmente atrás de uma base translúcida, ok? Então se chama contraluz. A luz de 3 pontos, ela é exatamente por causa da tridimensão, tá? Então você tem 3 lados. Tudo que você olha, você vê 3 lados apenas. Você nunca vai ver o 4º lado, né? Então são 3 lados: altura, largura e profundidade. X, Y, Z. Tudo tem 3 lados. O meu rosto tem 3 lados, essa sala onde eu estou tem 3 lados, o prédio onde está essa sala tem 3 lados, o quarteirão tem 3 lados e assim sucessivamente. Então, sempre você terá que iluminar 3 lados, por isso se chama luz de 3 pontos. A Josiane Bueno, ela perguntou qual foi o maior sufoco que você já passou na sua profissão. Foram muitos sufocos. Mas eu tive um sufoco grande, que era a última cena do filme, não tinha mais dinheiro, entendeu? Não tinha como fazer, e era assim, por coincidência, o diretor deixou a melhor cena por último, né? Nossa. E era a cena que vendia o filme, né? Vamos dizer assim, é a cena de capa do filme, né? E era uma externa, e por erro meu, eu acabei atrasando muito essa última cena. E a luz foi caindo, e eu estava vendo a hora e o ator errava, e eu estava vendo que não ia conseguir. Eu já estava pensando num plano B, e não existia condições alguma de ser plano B, entendeu? Tinha que ser externo. Não ia ter condições de reunir a equipe de novo para fazer aquela cena, e a culpa ia ser minha. Olha, eu rezei para tudo quanto é santo, e graças a Deus, a última cena ele conseguiu fazer e a luz acabou. Não. Foi terrível, foi terrível. É assim, isso também me leva a falar algo aqui que não é dispensável, que é a logística do diretor de fotografia. Ele precisa ter, principalmente na externa. O diretor de fotografia na externa, demorei um pouco para entender isso, sabe? O diretor de fotografia na externa, ele acaba mandando um pouco mais até que o diretor de cena. E qual é o grau de conhecimento que um diretor de fotografia deve ter? No geral mesmo. Olhei na minha cola. Olha, o diretor de fotografia, ele faz parte do tripé criativo, né? Então é o diretor de cena, o diretor de fotografia e o diretor de arte. Você fala, mais o diretor de produção. Não, o diretor de produção, ele é técnico, ele não tem nada de criativo, né? Ele, na verdade, é a espinha dorsal do filme. Se quebrar a produção, você não acontece absolutamente nada no filme. Trabalho com a captação e edição de imagens, pré, produção e pós. O que recomenda para seguir de carreira? Recomendaria um curso de direção de fotografia da Bucateste? Ele trabalha com edição?
Isso, edição e com captação. Edição e captação, como ele faz os dois, já é uma grande coisa, porque a pior coisa que tem para um editor é um cameraman que não entende de edição. Ou seja, vai sempre faltar imagem, né? Sabe? É terrível, né? Então, o cameraman entender um pouco de edição é fundamental, tá? Agora, a direção de fotografia, se ele quer seguir a carreira de cameraman ou de editor, não precisa fotografia. Ele vai ter que... Tem outras coisas para ele se inteirar, como, por exemplo, lentes, softwares, né? Color grading, um monte de coisa, tá? Como profissional, o que você acha dos aplicativos para a questão de efeito? Efeitos? Isso, para o uso de efeitos. Então, né, assim, o aplicativo, eu já utilizei aplicativo mais para montar uma paleta de cor, para aquilo que eu quero, entendeu? Obrigada. Porque eu tento fazer tudo na luz, obviamente, né? Então, tudo começa com a luz, né? Não adianta, é aquilo que eu falei, o cara vai lá, faz um curso de DaVinci, mas não liga um refletor sequer. Então não tem conceito artístico. Então não vai ficar bom. O aplicativo, eu acho que ele é bom para te fortalecer dentro da informação. Por exemplo, um aplicativo de aonde nasce o sol, né? Para eu saber onde é que nasce o sol, né? Naquela locação. Um aplicativo para saber a temperatura de cor a 2 horas da tarde. Eu acho que isso é fundamental, mas não para resolver, não para finalizar o meu filme, não. Tá? Eu sempre falo que o diretor de fotografia, ele é uma criatura que quer ser criador, né? Então ele imita um pouquinho assim, ele quer ser um pouco de Deus, ele quer modificar a natureza das coisas. É verdade. E eu lembro que eu estava fazendo um casebre, que era a cena de um filme, era uma das cenas importantes do filme e tal. E o céu estava muito feio, estava mais ou menos assim como está hoje, né? Nubladão, com umas coisas meio cinza assim e tal. E não tinha uma luz maravilhosa, cheia de brilho e tal. Eu falei, cara, o que eu vou fazer, né? E naquela época eu comprava alguns filtros para mim, e eu tinha um filtro que era um grape, né? Cor de uva, degradê. Nunca tinha usado aquele filtro. Aquilo foi uma loucura ter comprado aquele filtro, né? Aí eu falei, cara, aí eu coloquei no céu assim, mano, nossa, ficou bom demais aquilo. Aí eu coloquei na frente, assim, era uma 16 milímetros, agora que eu lembro, a gente estava fazendo 16 milímetros. Coloquei na frente assim, e o céu ficou levemente cor de uva, vinho, assim, né? Nossa, cara, o diretor quando viu aquilo pirou. Ou seja, o brasileiro tem muito disso, né? O brasileiro, quando ele entra em desespero, ele vira criativo pra caramba. Não é? Você já viu, né? Quando ele vê que a coisa vai dar merda, assim, ele fala assim, puta merda, aí ele vira criativo. E, cara, foi a mesma coisa que eu fiz. Agora, aquele céu, assinado embaixo, Sky by Orlando. Não tem... Aquele céu jamais vai existir. Aquele céu é meu, né? Concorda? Então, o filtro é mais ou menos para isso. É para você dar a linguagem, você fazer algo de tua concepção artística, né? Que não existe, na verdade. Tá? E, claro, nós estamos falando filtro de efeito, tá? Não estamos falando filtro de correção, ok? Então, emendando com a questão dos aplicativos, você acha que a tecnologia disposta em computadores, celulares, esses aplicativos conseguem substituir o trabalho do diretor de fotografia? Não, de forma alguma, né? Concorda? Né? O aplicativo e os softwares, mesmo que eles tenham ainda uma inteligência artificial, o que vai precisar, mais uma vez, é de programação neurolinguística. Né? Todo o trabalho que a gente faz cinematográfico é programação neurolinguística. Tá? Se você que está assistindo não sabe o que é programação neurolinguística, eu peço que você faça uma pesquisa em cima para você entender
O que é esse comando? Isso é um comando cerebral, entendeu? Sabe? É assim, é o diretor de um filme mudando a sua concepção de olhar as coisas através do filme dele. Né? Isso é programação neurolinguística, é mudar a tua forma de pensar por causa de um filme. Né? Então, a máquina jamais fará isso. O Alexandre, ele perguntou assim, quais foram suas maiores inspirações e diretores de fotografia que você admira e o porquê você admira neles? Sim, bom, um que eu admiro muito foi o cara que me ensinou, né, que é o Klaus Mives, um alemão, Klaus William Mives. Tive outros grandes mestres também, como Kato, né, Kato-san, japonês. Mas, dentro daqueles que eu assisto, que eu gosto de seguir, tem um chamado Michael Fimognoli, tá? E ele tem, assim, uma luz maravilhosa, é uma luz que eu tento seguir, entendeu? Eu descobri ele porque eu estava assistindo um filme, eu falei, caramba, cara, nossa, essa luz que eu gosto de fazer, sabe? Né? Não faço tão bem, talvez, mas era uma luz que eu tento sempre fazer, tal. Uma luz grafitada, uma luz com sombras, né? Sempre aparente. E fui atrás de saber quem era, peguei a filmografia dele e realmente a luz dele é maravilhosa, cara. E se você começou na TV ou no cinema, e qual a maior diferença assim, que você já sentiu nesses dois trabalhos? Olha, eu comecei no cinema porque meu pai fazia cinema longa-metragem, né? Mas o meu pai também trabalhou na extinta TV Excelsior, Canal 9, nossa senhora, lá no começo da década de 70 e tal. E eu fui para lá e me encantei com a televisão e tal. Depois de muito tempo, eu fiz cinema, mas depois de um tempo que eu fui fazer televisão. Não me acostumei muito com a televisão, porque a televisão tem outra pegada. É uma coisa assim, um pouco fábrica de imagens, né? A televisão, entendeu? E o pessoal de cinema, ele é um pouco lento para trabalhar com o ritmo de televisão. Né? As poucas coisas que eu fiz em televisão foram fazer um novo cenário para depois entrar no ar, você entendeu? Tá? Mas sempre mais cinema do que televisão. Qual que é o gênero mais fácil para fazer? Cara, não tem gênero mais fácil, entendeu? Eu sempre vou puxar a sardinha em cima da fotografia, é óbvio, né? Então, toda vez que eu assisto um filme, a primeira coisa que eu vejo é a fotografia, não tem como. Mas não tem gênero fácil. Se você quiser fazer bem feito, sempre será difícil. Entendeu? Até comédia, né? Aliás, comédia é difícil também de fazer, entendeu? Mais para o diretor de cena do que para o diretor de fotografia. São duas coisas que eu acho bastante necessárias do diretor de fotografia. Por exemplo, fazer finalização. Conhecer um pouco de finalização. Isso é muito importante. Cor, né? Os limites, né? Você está fazendo uma captação bruta e que vai passar por uma finalização. Então, se você souber exatamente o que você pode somar... Eu aprendi com um diretor de fotografia alemão que ele falava para mim assim, Orlando, ilha foi feito para somar e não para consertar cagada. Você entendeu? Não é para remendar. Né? Então, se você souber exatamente como aliar a finalização àquilo que você está captando, é sensacional. Então, eu acho que o primeiro passo, assim, de uma pessoa que está galgando para ser diretor de fotografia, é conhecer um pouco de finalização. Qual projeto seria um sonho de realização ou uma pessoa que você gostaria muito de trabalhar junto? Puta merda, cara. Eu não sei, eu tô tão velho para ficar escolhendo. Olha, eu trabalhei com grandes nomes, né? Inclusive foram 2 diárias com o Bernardo Bertolucci, né, quando ele esteve no Brasil. Nikolai Konchalovsky, eu fiz 3 peças publicitárias enormes para a Heineken, com o Nikolai Konchalovsky, que ele foi o diretor do Tango Cash, né? Então, assim, eu tive alguns prazeres, né?
Mas, não sei, talvez Jorge Lucas... Não, Jorge Lucas já morreu, né? Morreu ou não, Jorge Lucas? Eu acho que não. O Jorge Lucas Star Wars. Star Wars. Não morreu não. Então, eu gostaria de conhecer Tá esse velho, mas... Gostaria de conhecer esse velhinho, cara. Não, vai, tenta ir o mais rápido possível. Tem que ser rápido, né? Aqui, aproveitando, a Jussiane também me perguntou qual que é o seu filme favorito. O meu filme favorito, O Baile, O Baile? de Hector Scola. É sobre o quê? O Baile é um filme que retrata um grupo, uma pequena parte da sociedade dentro de um baile, entendeu? Né? E não tem um diálogo sequer nesse filme. E lá você sabe quem é quem, de todos. Quem é a prostituta, quem é o espertalhão, quem é a menina inocente, quem é o solitário. Tudo através da música. É sensacional esse filme. É uma escola, realmente, de linguagem cinematográfica. Outra coisa que eu aprendi com um diretor de cena, chamado Michel Salute. Ele era considerado na época, eu fui assistente dele, ele era considerado na época como o melhor diretor de crianças e animais. Uhum. Ele não repetia uma posição de câmera sequer. Nossa! Tá? Isso é sensacional. Inclusive para nós, porque um diretor de cena que não repete posição de câmera significa que eu vou fazer aquela luz só uma vez. Uhum. Concorda comigo? Né? Sim. Então, esse respeito pela equipe eu também tenho, porque eu aprendi isso. Uhum. Né? Então, e o Hector, ele, no Baile, ele não repete posição de câmera. Um filme que eu gostei muito também foi O Sétimo Selo, né, do Bergman, né? Do Bergman, tá? O Sétimo Selo, um filme preto e branco, que retrata também a catástrofe da peste negra, né? Tá? E é um cara que joga xadrez com a morte. Uhum. Tá? Sensacional esse filme. E também tem uma excelente direção de fotografia. Você trabalhou no exterior. Quais são as diferenças no setor de fotografia nesses lugares que você trabalhou? Planejamento. Uhum. Planejamento. O Brasil ele não tem muito planejamento, né? O único setor realmente que sempre teve, hoje já não tem tanto planejamento, era o filme publicitário. Uhum. Esse tinha planejamento, né? Esse tinha algumas regras a serem seguidas. Hoje não tem tanto mais, não. Hoje está difícil você pegar um filme com planejamento, né? Sim. Mas até mesmo no longa-metragem, a gente esbarrava com algumas dificuldades por falta de planejamento. Uhum. Né? Questão de efeitos especiais. Você já trabalha desde a produção pensando nos efeitos especiais, certo? Tem muita diferença? Você sente uma dificuldade maior? Tem. Uma certa ocasião, um diretor me chamou e falou, não, Orlando, vamos fazer um chroma key e tal. Então, eu vou simplificar aqui. Eu falei, tá bom. O que vai no fundo? Aí ele falou, não sei, mas faz aí, é uma luzinha. Então. Eu falei, não, eu preciso saber o que vai no fundo, senão não tem como fazer a luz, né? Porque a luz na frente do croma tem que seguir o fundo, né? Não tem como, você entendeu? A não ser que ele fale assim, não, vai ser uma bola girando. Tá, tudo bem. Mas mesmo assim, essa bola, ela é 3D? Então ela tem uma luz. A luz está vindo da direita para a esquerda? Então vamos colocar a luz no cara da direita para a esquerda, vai parecer que é a mesma luz, entendeu? Então, independente do que você vai colocar, se é a Torre Eiffel à noite ou uma bola girando metálica, é a mesma coisa. Eu preciso saber o que tem lá no fundo, né? E tem alguns cromas que você precisa trabalhar junto com o cara que está desenhando, entendeu? Então, o cara está desenhando e fala assim, mas não, a lente que eu vou usar é X, eu vou usar uma 28 milímetros aqui. Então o desenho dele tem que ser feito com uma 28 milímetros, dentro do programa que ele usa, entendeu? Uhum. Né? Outra coisa também que é muito importante, a gente está usando, por exemplo, a Torre Eiffel. Tá, quem é que fez essa foto? Foi o Zé. O Zé, que lente que você usou? Eu usei lente X. Que altura de câmera estava? Você entendeu? Uhum. Porque eu preciso do mesmo ponto de fuga, senão não vai coincidir a pessoa com o fundo, entendeu? Então, assim, não é simplesmente colocar o cara num fundo verde, num fundo azul e gravar.
É muito complexo. O que você acha da... Eita, é um nome grande. Da Sigma Art 1835. Ela é kit da Red. Nunca trabalhei com a Sigma Art, tá? Mas hoje está cada vez mais difícil você ter uma zoom com boa qualidade. Aliás, você vai para o set, aí você chega para o cara e fala assim, vamos colocar a zoom aqui que a gente vai fazer um movimento de zoom. Ele falou, não tem problema não, a gente faz isso a gente cropa, né? E faz isso Eu falei, não, querido, não. Movimento de zoom é movimento de zoom. Quando você movimenta a zoom, o desfoca o fundo. Você entendeu? Você tem toda uma transição de desfoque do fundo quando você fecha a zoom, né? Lá o zoom digital você não vai ter isso, né? Mas, de qualquer forma, o que acontece? Gente, presta atenção. Se você for escolher uma zoom, cuidado, se a lente for fotográfica, você não vai ter um movimento de zoom legal. Porque a lente não tem um mecanismo feito para movimento, e sim para reenquadramento. Então você vai lá, fez o quadro, fez o foco e clica. Agora, é diferente do vídeo que você vai fazer o movimento inteiro. Então, às vezes, o quadro balança, você entendeu? Tem o elemento desloca, se desfoca um lado, o outro não. Você entendeu? Então, porque a lente não tem um mecanismo tão preciso para fazer movimento. Por isso que custa caro, você entendeu? Ah, mas essa zoom custa R$5.000 e essa aqui custa 50. Espera aí. Essa diferença de valor tem sentido, entendeu? Por causa do mecanismo, ok? Não, agora uma pergunta pessoal minha sobre suas inspirações. Você segue o estilo de alguém até hoje? Qual estilo você curte? Michael Fimignori. Esse que cara, é o que você falou. Exatamente. Sim. Esse cara, tudo que ele faz eu assisto, entendeu? Mas assim, ele tem alguma técnica tipo, características Não, dele? é a forma de montar a luz, entendeu? É o conceito do uso das sombras, né, que eu prezo muito, sabe? A sombra é sensacional, cara, não pode eliminar a sombra. Entendeu? Ah, sim, realmente. Mesmo que ela seja suave. Sombra tem que existir sempre, você entendeu? Tá? Vou falar a respeito de duas... Independente, como a gente não está falando sobre refletores, como a gente não está falando sobre luz propriamente dita, né? Eu vou passar duas técnicas para vocês que vocês podem usar em qualquer momento, com qualquer refletores dentro dessa construção luminosa, tá bom? Eu costumo falar que o fecho de luz, ele é parecido com o fluxo de água. Olha que coisa interessante. Então, se eu pegar uma mangueira, tá, e jogar o fluxo de água aqui, a 2 metros de distância, ela vai ter uma potência e vai fazer um buraco na terra, por exemplo. Tá? E esse buraco, vamos dizer que é o nosso fluxo de luz, ok? Só que esse buraco ele é pequeno, ele vai ter um diâmetro de 10 centímetros, ok? Se eu pegar esse fluxo de água e jogar lá na frente, ele vai abrir e vai abrir essa potência. Vai ficar mais fraca, a água vai ficar mais fraca, mas vai atingir uma área muito maior. Ok? Então a luz é a mesma coisa. A luz é a mesma coisa. Então quando, às vezes, você fala assim, pô, mas por que esse cara colocou o refletor lá longe, mano? Por quê? Porque ele quer atingir uma área muito maior, com o mesmo diafragma. Se eu tiver uma pessoa aqui, ó, vamos lá, gente. Opa. Se eu tenho duas pessoas aqui, ok? E eu colocar um 1000 Fresnel aqui, sei lá, a 2 metros de distância, ok? Eu vou ter um diafragma muito maior aqui do que aqui, concorda comigo? Né? Nós vamos ter uma luz muito mais forte aqui do que na segunda pessoa que está, sei lá, 1 metro distante aí. Tá? Um está a 2 metros e o outro está a 3.
os dois de máscara, obviamente. Né? Então isso para mim vai ser um grande problema, porque a câmera ela vai ler um diafragma só. Ou ela lê o diafragma do primeiro ou o diafragma do segundo. O que eu faço? Eu faço o quadrado da potência aqui, da distância, ok? Levo o refletor. Eu queria usar o azul, mas não está sem. Eu levo o refletor para 4 metros, ok? E aumento a potência dele, no mesmo eixo, obviamente, né? Ó, tá? Ó, mesmo eixo. E coloco um 2000 aqui. Um 2000 Fresnel. Vai ter a mesma condições, vai ter a mesma condição da água. Vai abrir, só que agora com maior potência, como se eu tivesse dado mais fluxo de água na torneira. Entendeu? Então a luz aqui será a mesma que aqui. Entenderam isso? Né? Sacou isso, cara? Tá? Então, isso aqui é uma técnica que a gente usa. Então, você vai lá, fotometra. Ah, deu 3 pontos aí de diferença. Tal. Então, leva, usa o quadrado da distância, leva o refletor, aumenta, dobra a potência dele, deixa no mesmo eixo, porque quando a gente fala em eixo de luz, nós estamos falando sobre ângulo vertical e horizontal do eixo da câmera. Então aqui, por exemplo, eu tenho, né, ó, o triângulo retângulo aqui, tá? Então quanto mais longe, mais alto ele vai ficar. Ele vai ter que acompanhar aqui a hipotenusa, né? Tá ok? A outra técnica, então isso aqui é muito importante, isso aqui é para tudo, tá? Se você for fazer um casamento, por exemplo, para pegar todo mundo ali no altar, é só se afastar o refletor. Né? A outra técnica muito interessante também, quando a pessoa anda, você precisa que a pessoa ande um bom espaço aí, por exemplo, sei lá, um corredor, uma parede, uma calçada, sei lá. Só que você não quer diferenças de luz, você quer uma luz homogênea. Então você vai fazer o encavalamento das luzes, né? Então vamos lá, ó. Você tem a parede de fundo aqui, você tem o teu refletor inicial. O teu refletor inicial ele vai te dar um campo de luz que não é homogêneo, ok? Ele vai ter um bin, né? O bin da luz, ou seja, o ferrãozão da luz aqui, ó. Você tem, sei lá, vamos supor que você tem 5, 6 aqui de diafragma no bin. Nas pontas você caiu 50% de luz, ok? Ó, nas pontas você tem 50% que a gente chama de luz periférica. O que vale para você é o centro da luz. Aí ela vai diminuindo, vai se desmanchando até sumir. Tá ok? Tá entendendo? Não? Uhum. Você simplesmente vai pegar outro refletor. Se você tem daqui até aqui 1 metro, você vai colocar o refletor também a 1 metro. O que vai acontecer? O bin vai ficar no seu lugar e a luz periférica do segundo refletor vai somar com a luz periférica do primeiro. Sacaram? Sim. Então, aonde existir uma queda, vai equalizar com o teu diafragma principal. E assim sucessivamente, tanto para a direita como para a esquerda. Então vai ficar tudo balanceado, no caso? Vai ficar tudo igual. Você vai passar o fotômetro e vai ficar tudo igual. Que legal. Quanto maior, mais fechada, quanto menor, mais aberta. Não, então vamos lá. Abertura de lente é diafragma. Uhum. Né? Nós estamos falando sobre quantidade de luz que entra pela lente. O que você está falando, se é mais aberto ou mais ângulo de lente, é ângulo de tomada. Ah, sim. Então, quando você fala em 28 milímetros, né, tá? Você está falando sobre ângulo de tomada. É do centro até a ponta onde ela enquadra. Uhum. Né? Então, você tem um ângulo aí.
Tá. Sacou? Qual é a diferença entre grande angular, normal e tele? Por favor, fala. Uma lente normal é aquela que faz a reprodução do quadro igual ao olho humano, ou seja, 1 por 1. Como é que você descobre que uma lente é normal? Você olha pelo visor da lente, da câmera, coloca lá o olho no visor, abre o outro olho e as duas imagens que você está vendo nos dois olhos tem que estar do mesmo tamanho. Essa é uma lente normal. Uhum. Mais fechado significa tele, mais aberto significa grande angular. Mais fechado? Como assim? Mais fechado, ou seja, se a imagem que está na câmera for maior do que a que você está vendo a olho nu, se chama teleobjetiva. Uhum. Se ela é menor de reprodução do que aquela que você está vendo pelo teu olho, se chama grande angular. Entendi. Então, toda grande angular e tele, ela só é com referência à lente normal. Indo para baixo, grande angular, 60 mm para cima é tele. Isso é muito bom para não ocorrer erros, né, na gravação. Você ficar sabendo. Não, é porque assim, a gente escolhe, o diretor de fotografia ele escolhe, de repente, às vezes a lente, claro, dentro do conceito do diretor de cena, mas também para fazer uma construção de campo focal, posicionamento de câmera, às vezes ele não pode chegar muito perto, então ele tem que colocar na tele. Às vezes ele precisa desfocar, né, como eu falei, campo focal, às vezes ele tem que desfocar o fundo. Uma grande angular não vai desfocar o fundo, quem vai desfocar é a tele, e assim sucessivamente, né? Uhum. Tá? Como fazer quando a cena é com chuva? Molha. Seria estranho se não. Cara, a gente fez, uma vez, eu participei de um longa, cara, não lembro o nome do longa, que pena. Que a gente fez uma chuva artificial no cruzamento da Avenida Ipiranga com São João. Uhum. Tivemos que fechar tudo de madrugada lá, com polícia, Detran, tinha escada magia, os corpos de bombeiro jogando água, entendeu? Então, às vezes, é necessária a chuva, né? Só que tem que chover só lá, não pode chover na equipe, sim. entendeu? Então, eu entendi o que você quis dizer. Quando chove pra caramba, ninguém sai, fica no estúdio, entendeu? Né? A gente sempre fala que a produção, existia uma piada antiga que é assim, ô produção, você tem a opção chuva? Né? Qual que é a opção chuva? A opção chuva é se chover, a gente tem como trabalhar no estúdio ou vamos perder o dia? Né? Então, ela tem que estar engatilhada lá. Se chover, a gente corre pro estúdio e vamos fazer a cena X, entendeu? Produção é isso, cara. Produção, eu falo que produção é um pessimista por excelência. Né? Ele tem que pensar sempre no pior, tá? Para ele se cobrir, né? Já tem a solução. Ele está sempre cercando o Murphy ali. Você já trabalhou com série já? Não. Pretende? Não, só curta, média e longa. Pretende trabalhar com série? Quem sabe, né? Porque hoje em dia o que mais estão tendo produções agora, Isso. crescendo mais e mais, é série. Vamos ver, de repente. Pinta aí um convite. E a regra dos terços? Então, as regras dos terços é exatamente para você construir a diagramação, né? Quando a gente fala diagramação da imagem, a gente está falando exatamente a condução de você olhar. Eu quero que você olhe para algum lugar. Então, se você pegar, por exemplo, uma revista, você vai ter a manchete e você tem a matéria, correto? Mas você tem alguma coisa entre os dois. O que é? É o olho da matéria. Então você tem a manchete, que chama a tua atenção. O olho da matéria é um storyline daquilo que está escrito como matéria. Então o que te vende lá é o olho da matéria, e não a matéria propriamente dita. Se o olho da matéria te dá um assunto que te interessa, aí você começa a ler aquelas 2, 3 páginas de matéria. Agora, ela está desenhada ali, ela está colocada, diagramada de uma tal forma que o teu olho segue sem erro algum. Você entendeu? Né? Então você vai ter primeiro a visualização da manchete, para depois o olho da matéria, para depois a matéria propriamente dita. A gente faz isso também no cinema.
né? Então, quando a gente usa a regra dos terços, a gente utiliza a condução do olhar, né? Então, quando a gente coloca a pessoa num ponto de fuga, por exemplo, né, uma porta exatamente num dos terços do quadro, você está conduzindo a pessoa a olhar para aquele canto. Entendeu? Sim. Então é isso, a regra dos terços é exatamente uma condução do olhar. Entendi, muito bom. Tanto que as câmeras, elas têm, né, os quadradinhos. Assim, chega uma hora que você não precisa mais disso, né? Você fica condicionado. Eu lembro que eu era molecão de tudo e eu peguei uma caneta, né, de coisa. Cheguei no tubo da televisão assim, fiz 2 terços vertical. Não, tirava com pano com álcool e tal, né? Cara, eu lembro que, porra, bicho, minha mãe falou assim, você tá louco, moleque, o que você tá fazendo, né? Tá riscando a televisão. Eu falei, não, mãe, eu tô educando o meu olhar aqui e tal. Entendeu? Mas esses pontos servem para quê? Esses 4 riscos. Vamos lá, de novo. Ó, eu vou fazer 2 diagramas aqui. 2 desenhinhos simples. Nós temos aqui o horizonte, a estrada, montanha, ok? E uma árvore. Ok? Quem é que perguntou aí? Você, né? Tá? Aí nós temos a mesma locação, só que o cara tirou a câmera, desculpa, o cara tirou a câmera do acostamento e trouxe para o meio da pista. Desenha bem, hein? Oi? Desenha bem. Deu para o meio da pista. E a árvore aqui. Só que nós temos a regra dos terços, certo? Ó. Entenderam isso? Você tem, ó, altura, largura e profundidade. X, Y, Z, os 3 lados do tridimensional. Sacou? Então você tem aqui, ó, a mesma saída de ponto de fuga, você tem a estrada. Aí o cara simplesmente saiu do acostamento e veio para o meio. O que aconteceu? Desequilibrou. Tá vendo, ó? Desequilibrou. Você não tem mais. Legal. É para onde vai o foco, né? Do É. olhar. Aí você fala assim, mas tem como consertar isso? Tem. Se o cara, de repente ele pega a câmera e anda 5 metros para frente e tira a árvore. Aí fica só as montanhas, aí dá. Porque aí você também tem altura, largura e profundidade. Porque você vai ter para o centro. Em vez de sair para o lado, você tem para o centro. Então você tem altura, ó, largura e profundidade, ó. Tipo o final de filme de western, por exemplo. Né? É, tipo o final de episódio de Supernatural, realmente. Mas não pode ter a árvore tem que sair fora. Sim. Entendeu? Mas não tem um jeito de corrigir isso na pós. É só ali mesmo. Tem. Você vai lá e arranca a árvore, ué.
Hoje você pode fazer tudo, só que para que você vai fazer isso se basta você ter conhecimento de diagramação, coloca a câmera 5 metros para frente, tira a árvore, ou troca a lente, coloca uma lente mais fechada, tira a árvore de quadro e você vai economizar 10 horas de pós. Entendeu? Legal. Muito legal. Então é tudo diagramação, você percebe que é diagramação, né? Tá? Aqui, a Josiane, ela perguntou, não dá para filmar em um take e só dar zoom depois? Então, nós falamos sobre isso, né? O zoom digital é horrível, né? Sabe, o zoom de verdade mesmo, ele vai desfocar. Quando você faz um zoom, você desfoca o fundo, conforme você vai fechando, vai desfocando cada vez mais. Né? Eu acho que isso é o grande tempero de um movimento de zoom, entendeu? E outra coisa, gente, olha, cuidado. Não, a gente faz uma zoom ali, tira a árvore e tal. Então, aí acaba virando o filme do Jaspion. Né? O movimento de zoom é uma ferramenta muito poderosa. Ó, eu vou dar um exemplo aqui. Você tem uma pessoa, um jovem, sentado num canto escuro, com uma luz dramática em cima dele, ele de cabeça baixa. Aí a zoom vai até ele assim, ó. Desculpa. Aí ele levanta a cabeça e fala assim, meu nome é fulano de tal, tenho 20 e poucos anos e sou portador do vírus HIV. Aí a zoom fecha até o rosto dele. Aí nós vamos fazer um take ao contrário agora. Ele fala, levanta a cabeça e fala assim, meu nome é fulano de tal, tenho 20 e poucos anos e sou portador do vírus HIV. E a zoom se afasta assim. Cara, nós temos 2 sentimentos inversos aí. Nós temos a compaixão e nós temos o preconceito. Eu até arrepio. Então não dá para usar a zoom assim simplesmente por usar, você entendeu? Tá? A zoom é muito poderosa. E você trabalha com... Você gosta de trabalhar com um tipo específico, um gênero específico de filmes? Não. Eu gosto de fazer coisa legal. E quais são, sim, aquele seu plano, aquele sua técnica assim que você mais gosta de usar, dependendo do sentimento? Cara, eu gosto muito de trabalhar com a câmera interativa e fazer movimentos com a cabeça de tripé. Mas o movimento interativo também cabe aquele câmera na mão? Câmera na mão, tá? E o movimento com a cabeça do tripé, quando eu posso, que eu acho legal, aquela coisa assim, tipo da câmera acompanhar o cara, sabe? Aí para, com aquela precisão. Né? Eu gosto muito desses planos. E gosto muito de plano sequência também, né? Tá? Plano sequência é desafiador, né? Plano sequência é incrível. E qual que é o maior, na sua opinião, o maior erro que um diretor de fotografia pode cometer? Não, inclusive acho que houve já uma pergunta assim, né? O maior erro que eu acho, o maior erro de fotografia, é ele achar que o que ele fez não tem como melhorar, não dá para melhorar, entendeu? Né? Sempre dá para melhorar, sempre. O que você faz nunca é perfeito. Sim, uma ótima dica para os nossos inscritos no Lab Desafio 8x1 e dos cursos de cinema. Sim, a gente está sempre melhorando, não tem como. Amanhã, quando você acordar, você é uma outra pessoa já, não tem como ser a mesma pessoa. Então, se você acorda amanhã e é uma outra pessoa, é óbvio que o teu jeito de olhar as coisas também vai ficar um pouco mais apurado, entendeu? Diferente, né? E estendendo essa pergunta, o maior acerto de um diretor de fotografia? É ser diretor de fotografia. Ainda bem que vocês existem. Não, você não tem ideia. A direção de fotografia, eu acredito que as outras áreas, quando feita com o carinho que eu faço a minha parte, né, o amor pela profissão, eu acho que é tão gratificante quanto eu acho que é a direção de fotografia. Eu sempre falo que eu sou uma pessoa muito bem resolvida. Entendeu? Faço o que amo e sou muito feliz com a minha profissão. Tive mais acertos do que erros, que isso é muito mais legal, né? Trabalhei com pessoas bem interessantes, conheci boa parte do mundo e o Brasil inteiro, entendeu? Por conta disso, né?
entendeu? Foram poucos lugares que eu não conheço no Brasil. Aliás, eu fiz um filme na época, lançamento de cigarro, naquela época podia, né? Derby, cigarros Derby, acho que era Derby. E era era uma campanha enorme, publicitária, e eram duas equipes de gravação, um em terra e outro no ar. E quem estava fazendo a equipe no ar era eu, como assistente, foquista e tal, e o Klaus Mives, que era o diretor de fotografia da qual eu trabalhava direto com ele. E a gente sobrevoou todas as capitais. Nossa. Né? Então é assim, eu sou assim, talvez uma das poucas pessoas, né, que conhece as capitais por cima também. Né? Então a gente ficava 2 dias em cada capital, sobrevoando e gravando, filmando, né, porque era 16mm, e filmando as capitais. Né? E o mais legal de tudo isso também era o seguinte, cada capital era um piloto de helicóptero. E eles sabiam que existia essa coisa, de cada capital era um piloto. Então, cada um queria ser melhor que o outro. Então, virou uma competição de longe, assim, sabe? Então, eles faziam cada barbaridade que a gente se borrava de medo. Não, você não tem ideia as coisas que os caras faziam, cara. Entendeu? Né? Eu lembro que no Rio de Janeiro ali, cara, a gente fazia... Ele fez um voo lateral, assim, passando pela pedra, ele saía de uma praia e entrava em outra, né? Tipo Copacabana e Ipanema. Aí quando ele passava em cima do morro, assim, cara, era uma cena lindíssima. Você vinha assim, vinha na pedra, assim, quando você fazia isso aqui, assim, você via outra praia, sabe? Uhum. É tipo cena de transição de filme mesmo. É, tem exatamente. Vários filmes, assim, Velozes e Furiosos tem bastante disso. Só sei que quando ele pousou, cara, o meu tênis estava todo verde, todo zoado, assim, verde. Porque a gente sentava no helicóptero com as pernas para fora, com os pés no estribos, né? Tá? E todo preso, tá? Com a câmera aqui. Tá? Né? Não tinha drone naquela época. O drone era nós, né? Só que ele voava de lado, assim, para facilitar, né? E lá em cima na pedra tinha mato. Ele passava tão perto, cara, que o mato pegava no meu tênis, assim, cara. Toda vez que ele fazia a cena, porque ele fazia de novo, fazia de novo, fazia de novo. E foi manchando de capinha, assim. Qual o conselho que você dá para os iniciantes e para os que já estão na área de direção de fotografia? Ninguém sabe tudo, entendeu? E parar de pesquisar, aprender, é uma grande besteira. Eu mesmo faço alguns cursos online, entendeu? Né? Em outras línguas até. Então, inscrevam seus roteiros, estaremos aguardando. No nosso site estão todas as informações, www.vida.com.org.br, vida.com por extenso. Projetos, na seção de projetos, é só achar o Lab Desafio 8x1, que todas as informações estão lá, inclusive dos próximos workshops, que serão todos os sábados, até o fim do projeto.